Salve, salve galera, mais um Saturnália aqui pela TVC, a TV do Correio da Manhã. E hoje, episódio 90, né, Diogão? É isso aí. Hoje eu dou boa noite, boa tarde ou bom dia? Ah, depende do horário que alguém esteja vendo a gente, assistindo, né? Então tá bom. E hoje, episódio 90, estamos aqui com a presença ilustre da nossa colega jornalista Tassiana Ferrante. Obrigado por aceitar esse convite de vir aqui falar. Vocês terem me chamado, vamos ver o que vai falar um pouquinho da sua carreira, da trajetória no jornalismo, dos planos futuros, dos planos passados, se quiser também falar. Depende. Eu posso pedir pra dar uma boa noite? Ah, não, olha aquela câmera lá, olha lá, aquela câmera lá. Boa noite. Ai, boa noite. E aí, Pri, tudo beleza? Boa noite ou boa tarde, né? Ou bom dia também, ou boa madrugada, né? Às vezes a pessoa tá vendo a gente a qualquer horário. 90, né? 90, daqui a pouco é o 100. Quem diria, né? O 100 vai ter que ter uma marca histórica, alguma coisa tem que Priscila. acontecer. Marca 100. Vamos colocar o Diogo no OnlyFans no programa número 100, que acha? Colocar? É. Como assim? Colocar quem já... Não, mas ele não, mas ele tá... Eu tava no Tinder, Tava que eu no já Tinder. saí tem mais de um ano. Ah, menino bom. E hoje, 22 de novembro, é dia do músico. O nosso abraço para todos os músicos aí que tocam, não tocam, enganam a gente, que sabe tocar, que sabe, né? Para todos os músicos aí de Petrópolis e todas as cidades que a TVC né, transmite. Nosso abraço aí para todos vocês. É muito importante a profissão de vocês pra gente, né? Importantíssimo, né? E principalmente os músicos que infelizmente não têm, né, o seu trabalho tão reconhecido. É verdade. Ah, vamos chamar o músico, mas não vamos pagar o músico. Vamos Músico. chamar o músico, mas vamos dar um almoço. Isso. Né? O que acontece Verdade. muitas vezes. Então, E o nosso abraço aí do Saturnália para todos. Um abraço, porque não é fácil. Não. São considerados vagabundos aí, mas não são, né? São trabalhadores da cultura e do Claro que entretenimento, né? Esse almoço tem sobremesa? Promovem muita alegria. É verdade. Depende, né? E sofrência também, né? E vamos aí começar o Caiu na Rede, o nosso abre-alas aí do programa. Tem assunto bacana na tela. Pode colocar o primeiro assunto na tela de hoje, que é: homem gasta mais de 800 mil reais para fazer cirurgia e crescer 8 centímetros. É isso aí, gente. Um homem de 68 anos investiu o equivalente a 800 mil reais, né? No caso, 130 mil libras esterlinas, para fazer uma cirurgia dolorosa, ter ossos da perna quebrados e crescer 8 centímetros. É uma parada meio bizarra, né, Pri? É bizarro, porque ele pagou pra crescer 8 centímetros, mas a cara continua desse jeito, né? Nossa. É, eu com meus 1,69 m, eu acho que se eu tivesse aí, talvez eu faria. A pessoa fala que a recuperação realmente é bem ruim. A pessoa né? tem que estar É muita bem à coragem. disposição de fazer isso. Assim, tem pessoas com nanismo, né, que se submetem a esse tipo de... Em alguns casos é possível. Só que realmente, eu já acompanhei um documentário muito doloroso. É braba, né? É mesmo. muita coragem, né? E muita coragem. E às vezes, assim, pro resultado que não vai ser... Satisfatório, né? Né, então, assim... Isso é só pra deixar de comprar roupa na área kids e comprar na área adulta. Então, o nome do cara, segundo o canal britânico lá, né, o ITV, eu acho, Roy Cohn tinha 1,67 m e ficou com 1,75 m após passar pelo procedimento. Pode colocar a imagem do homem Roy? novamente? Roy Cohn? É. Roy Cohn, esse nome, Diogo? Gente, ele não parece o He-Man? É o Roy. Ele parece. Esse é o Roy. Aí depois ele Tu gritou, acha? eu tenho a força. É, então. Tem um tudo. E 8 centímetros. tem que ter o fêmur quebrado. Eu não acho que eu não faria isso. Não. É. Fico aí com faltando. Pode ter alguma questão emocional, às vezes, ligada a isso, né? A gente não sabe qual é a trajetória da pessoa. Tem gente que, de fato, algumas questões físicas interferem muito e aí afeta a parte emocional e acha que vale tudo ou quase tudo para alcançar um Cirurgião. objetivo que, às vezes, nem faz tanta diferença, assim, na prática para os outros, né? Virou uma sandália plataforma, né? A plataforma é aquela alta, aquele tamanco, é, né, Pri? Acho que sim. Ela tá É pensando sim. que é aquela que ela vestia Eu tô olhando há pra ele 1500 anos assim, atrás. ele não é, assim, sabe quando você vê uma imagem? É uma encarnação, deve ser, talvez tu conheceu o Roy em outra encarnação. Provavelmente. A gente deve ter praticamente a mesma idade. Ah, não, ele é mais novo. É, ele tem 68 anos. Te garanto isso. Vamos pro próximo assunto, vamos sair desse Roy aí, porque
Vamos botar o próximo assunto da brasileira aí, essa brasileira aí que tá, né, há um tempo com esse assunto aí. Brasileira que se casou com um boneco de pano, diz que foi traída por ele. Isso aí. Sério, olha, A mineira Merivone Rocha, 37 anos, que virou notícia mundo afora por ter se casado com um boneco de pano e tido um filho com ele, afirmou que a relação está em crise após ele traí-la. Como assim? Eles tiveram um filho, Tiveram nossa, filho, que cara. romântico. Ela brinca de boneca, é uma coisa... Ela já declarou que isso é uma... É um propósito pra ela... Mas ela era o quê? Era pra conseguir uma casa? Não foi Isso, E ela isso. conseguiu? Eu acho que ainda não conseguiu, não. Pode voltar pra gente, pô. Mas ela tava tentando publicidade Gente, com mas isso. quem é Eu que sei desenhou o rosto desse boneco? Assim, porque parece que tá triste, O Chuck né? é mais bonito, né? Ele não parece... É que tem vários bonecos, né, Priscila? Não sei, não tenho muito conhecimento É. sobre. Eu vou me calar. Tu conhece? Tu entende de Você boneco? conhece? né? Hã? Tu entende de boneco? Tem uns que ficam assim, ó. No meu. Mas, É verdade. se tu se Esse empolgar menino muito, entende. ele fura. Esse menino entende de boneco, meu Deus. Vamos pro próximo assunto, porque senão a gente vai ter que tirar do ar o programa hoje. Esse programa de madrugada, gente. Esse programa tem que ser depois das 9 da noite, quer dizer, 9 não, meia-noite realmente. Se for de madrugada, é bom dia. Menina de 3 anos leva galo de estimação escondido na mochila para creche. Aonde? No Acre. Tinha que ser no Acre. Tinha que ser. Lá é um lugar que acontece coisas que no Brasil não bonitinho. acontecem. Eu fiquei assim, é bonitinho, mas... A pequena Maria Helena, de 3 anos, decidiu seguir o conselho tem mais à coragem. risca e levou o galo de estimação, que chamam de filho, escondido na mochila para a creche. Eu vou te falar que ela tem mais coragem que eu. É. Você já levou uma picada de um galo? Não, você já levou? Ainda não. Ah, Gostaria. E picada de galinha? Já levou Ah. picada de galinha? Eu não como esse tipo de... Não come Desse tipo de Frango, animal. franga? Não. Só gosto de peixe. peixe. olha, eu vou te falar, quando eu era criança... Tu gostava de peixe também? Gostava do linguado, né? Não, Sabia. Bonito, namorado. não. Não, minha mãe me obrigava a ir buscar os ovos, assim, sabe, no galinheiro e... As Voltava galinhas... com a mão cheia de Calma ovos. aí, Diogo, deixa Que ela isso, falar, gente? Diogo. Não voltava porque as galinhas não tinham muita paciência, sabe? Elas não gostavam muito. Eu acho que elas não gostavam muito de mim. Eu era criança, não sei se elas sentem o medo, então eu ficava apavorada. Mas eu buscava um, às vezes tinha 6, eu pegava um e elas começavam cocó. Eu tava em cima de tu. Voavam. E quando tu via, tu só tava com 2 ovos na mão. Às Somente vezes 2. nem isso. Mas eu tenho isso. Que triste. Que tristeza, triste, não? é triste. Terapia, assim, né, fazer uma relembrar esses momentos aí. Voltaram ao passado. Mas Compartilhando presente. mas é um bichinho de estimação legal, né? Você tem bichinho de estimação, Tassiana? Tenho mais tradicionais, né? É. Passarinho, cachorro, gato, mas galinha e galo realmente vou ficar devendo, porque... As minhas sobrinhas, elas tinham, quando elas eram crianças, elas tinham um galo garninzé. Aí o galo, chegava em casa, o galo já corria pro colo delas. É uma coisa... O bicho se apega realmente. apega. Se apega mesmo. Você gosta de galinha? Gosto, adoro galinha, caldo de galinha. É bom. Muito bom, né? Bom. É isso. Gosta de galinha, vai lá, mata a galinha e gosta dela morta. Agora, vamos falar aí da nova sensação, né? Priscila, que gosta de rede social. Diogo. Coloca na tela pra gente, por gentileza, aí Qual é a... nova rede social que tá aí explodindo na... Cool viraliza e faz brasileiros irem para a rede social indiana. E eles já prometeram a atualização em português. Não sei se já colou ou não, né? Então, eu entrei no Cool hoje, só Entrou. que ainda não tá no português. Tá em inglês ainda. Mesmo assim é satisfatório? É uma... Eu não gostei do Cool, não. Eu prefiro outras redes sociais, entendeu? Ah, entendi. Então, E você, Diogo? Eu adoro um cu brasileiro. esse Cool é indiano. Bom também, não sou xenofóbico. É, eu gosto de rede cu, né? social. É isso aí, bom, É né? uma rede social muito boa. Os usuários insatisfeitos com as decisões de Elon Musk têm procurado outras redes sociais. E é o caso, né, do Cool, que agora virou uma opção, né, achando um caminho aí para as pessoas que gostam de se O problema é comunicar. você não saber sair do cu depois, né? É, eu não me importo com isso aí não, sabe? Até porque eu não estou usando o Cool, né? Então, E ocupa muito espaço? Depende. não vi quanto que tá na memória ali do meu celular não, sabe? Há boatos que de 14 a 25.
É mesmo? É uma coisa grande. Não sei. Mas assim, chegou a 1 milhão de brasileiros por dia, né? Eu tava vendo, impressionante. verdade. O crescimento é uma coisa impressionante, né, Diogo? Quando tá dentro do cu, o negócio é só crescer. É mesmo? É, meu. Tu tá entendido desse negócio de rede social, rapaz. Mas caramba. Eu não sabia, não vou nem perguntar nada pra Tassiana, porque ela... Eu sou a velha da praça, eu fiquei sabendo hoje da novidade, É. ainda estou me inteirando sobre o novo cu, né? O que as pessoas estão dialogando aí. A rede social do momento. Priscila, você tem que criar a sua. Eu vou pensar nisso. Eu não tô conseguindo Eu também nem com as minhas que é. eu já tenho antigas. Eu excluí o tal do TikTok porque o não algoritmo tem lá tempo que eu- cismou com algumas coisas pra mim aí que não dá não, cara. Aquilo dá uma certa ansiedade. Já reparou? Não, aquilo virou uma prisão. Aquilo Ah, tu já é casado. Para. Essa prisão já tá passando. Boa! Que isso, gente? Casamento é um... Perpétua Foi na rápido casa. ali, né? Obrigado. Casamento é uma coisa linda, gente. É verdade. Quem tá dentro quer sair, quem tá fora quer entrar. Mas dá pra entrar com o cu agora. Exatamente. É alguma coisa, né? O jogo tá caminhando aí, a pessoa tá colocando ele aí, ó. Ah, pensei que você entrou no cu. Não sei, a ideia é contigo. Mas a pessoa tá colocando ele na linha aí, ó. O menino tá melhor, tá melhorando, não tá, Pri? Tá, deve estar, né? Acredito que sim. Tem fé. Tem esperança. E fechamos aí o Caiu na Botafoguense, né? Rede. Sempre tem fé. Fechamos o Caiu na Rede aí com essa informação. E se você também quer entrar no cu, é só você procurar aí nos seus aplicativos aí, no celular, que provavelmente você vai conseguir uma nova opção para os brasileiros aí que gostam de redes sociais, né, Pri? Bacana. Diogo, tá contigo aí para falar de Copa do Mundo, tem muita coisa boa para falar aí, né? Tem. O Jorge deu aí também a Fórmula 1 no show do esporte. Bota a Fórmula 1, por favor, primeiro de tudo. Fala galera, vamos falar um pouquinho de Fórmula 1 agora. Esse final de semana se encerrou aí a temporada 2022 da F1, consagrando o Max Verstappen, o holandês voador, como campeão dessa temporada. Porém, teve treta. No GP São Paulo, que foi na semana retrasada, o Verstappen não deu uns pontinhos ali, não ajudou o Tcheco Pérez, o companheiro de equipe, a ganhar uns pontinhos. E nesse final de semana, o Tcheco não conseguiu correr bem, o carro não foi bem, o Tcheco também não. E aí, cara, Charles Leclerc ficou com o vice-campeonato. Era a grande disputa do campeonato após o Max ganhar o título com 6 provas de antecedência aí. Mas, cara, teve mais coisa. São Paulo, as Mercedes correram muito bem. Nesse último final de semana, as Mercedes também estavam indo muito bem até acertarem o Hamilton, quebrarem o assoalho e no final ali da corrida, faltando 2 voltas para o final, o carro do Hamilton apagou, morreu. Então, mostra um poder de reação muito grande das Mercedes. Ferrari ficou com o vice-campeonato de pilotos e de construtores e Max Verstappen ficou com o campeonato de pilotos e a Red Bull com o campeonato de construtores. Essas são as informações, mas tem muita treta rolando, já tem mudança de cadeira na Fórmula 1, já tem gente sendo apresentada em equipe nova e semana que vem eu trago pra vocês, beleza? Fui! É isso aí, nosso Jorge Coutinho. Eu chamo ele de Clodovil, mas tá bom. Muito bom. Vamos falar da Copa do Mundo, bota a seleção brasileira aí, que o que importa é a seleção. Mais nada. O Hexa vem desse ano. Esse ano, velho. Muito bom. Nossa produção, Luísa. O que tem que falar da seleção aí? Animado? O jogo, né? Com certeza. Com certeza. Tá mesmo? Com certeza. Priscila animada? Você tem que estar animada, né? Pô, Botafoguense, pô. Botafoguense tem que estar animada, Priscila. Esse ano vai! Não, esse ano não foi não. Foi pra Libertadores do Botafogo? No final do ano a gente conta isso. No especial do show do esporte. Mas o Botafogo continua sendo um bom bairro pra se morar. Todos os botafoguenses devem te adorar, sabe disso? São poucos, né? Então vamos lá, produção. Vamos falar da seleção brasileira. Não, são bem poucos. Né? A seleção brasileira que tem aí um esboço do time que vai enfrentar a Sérvia, que é um time muito bom e muito enjoado. Né? 1-0 goleada contra a Sérvia. A seleção deve começar, Mário, com Alisson no gol, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro. Casemiro, a dúvida é se entraremos com Fred ou Bruno Guimarães.
E na frente, Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. Provavelmente deve ser essa escalação. Eu aposto no meio de campo com Fred e Casemiro. Então é um meio de campo que dá mais consistência. Falar, né? O ataque não tem muito o que dizer. Uma coisa que chamou muita atenção nos últimos dias que eu estava vendo os treinos da seleção era a peneira que o Tite estava fazendo e as entradas estavam sendo coisas assim assustadoras. Acho que a galera tem que tirar um pouquinho o pé, senão daqui a pouco vai machucar. E uma das grandes baixas, né? Essa Copa está tendo muita baixa. Nas últimas semanas a gente teve o Mané, que foi o segundo melhor jogador do mundo, saindo. Benzema, vencedor da Bola de Ouro, saindo. O Lukaku da Bélgica, que não joga os 2 principais jogos. Joga os 3, né? Não joga os 2. É dúvida pro terceiro. Enfim, Portugal chegando com crise. A Argentina, como sempre, igual o Botafogo, com muito gás e pouco futebol, né? E aí a gente vai vendo. O Hexa, pra mim, tá logo ali. Mas a Argentina tá a favorita, né? Tá um tempão sem perder, né? Em contrapartida também, né? Só pegou time fraquíssimo, né? Mas tá bom. É isso. Vai pegar a Arábia Saudita. É igual o Botafogo. Pegou a Arábia Saudita. É igual o Botafogo quando joga contra o Bangu. Com o Botafogo. É que eu gosto de você, eu gosto de falar do Botafogo. Pegou o Bangu, ganhou o Bangu, vai pro brasileiro achando que vai ser campeão. Não é a mesma coisa. Mas assim, a seleção pra mim começa bem. Os 3 principais palpites. Vai, primeiro jogo, Brasil e Sérvia. 2-0 Brasil. 2-1. Tá certo. Eu não entendo, gente, mas vou botar 3-0 pro Brasil. Olha, eu vou magrinho 1-0. Magrinho, porque é difícil. E na outra semana, que é quando você assistir o programa 91, a gente vai falar do 90, né? E desse palpite. Brasil e Suíça, que é na segunda-feira, 1h. Eu acho que 2-1. 2-1. Palpite, Brasil? 3-1. O povo tá animado. Me veio, assim, esse placar aí de 2-1. Eu vou continuar no meu 1x0, que a Suíça também vai fazer um jogo duro. Contra Camarões não, contra Camarões eu vou apostar uns 4x0, que aí vai passar 4-0? Por aí. Camarões, Bafana. Uns 3-0 aí. 3-0. 3-0 aí. Continua 3-1. Porra, Camarões vai fazer um gol. Vai. 2-0. Bem... Modesto. Mais time. E quem quer ver, então, por favor, sempre 2 jogos, eu sempre falo isso, são 2 jogos que a gente sempre vê, brasileiro vê, que sem ser os jogos do Brasil, são os jogos da Argentina, gente. Vamos acompanhar a Argentina, torcer contra, Exato. É isso que a gente tem que fazer. O Show do Esporte volta semana que vem o Jorge tem aí uma panorâmica de todo Fórmula 1. E a gente volta falando de Copa. A Copa você pode acompanhar, os jogos são 7, 10, 1 e 4 horas da tarde. A Globo tá dando, então deguste futebol até você dizer chega. Bom, E é isso. Beleza. Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo. Então vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais Saturnália. Não sai daí não. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Pois, voltamos aí com o Saturnália e agora teremos aí o Saturnália no Mundo Geek com o nosso colega, nosso camarada Jorge Gotinal aí, que trouxe pra gente novidades aí, né? Coloca pra gente, por favor. Fala galera, vamos falar um pouquinho no Mundo Geek hoje de tecnologia? Pois é, mais um pouco atrelado a Black Friday, um alerta pra você que vai comprar o seu televisor novo, Copa do Mundo vindo aí, né? A galera animada. Mas é claro, vai ter FIFA Copa do Mundo. Então fica esse alerta do game, não é? E olha, tem mais. Você que quer comprar aquele PS5 seu. Você sabe que o PS5 ele roda 8K.
certo? Beleza. Para você rodar 8K, precisa de uma TV 8K. Se você não tem uma TV 8K, não adianta ter um PS5, galera. Todos os jogos de PS5 tem para PS4 ainda. E o PS4, claro, ele roda em 4K ou nas antigas TVs de 1080p Full HD. Então, a resolução é muito importante. Se ligar também nos cabos HDMI para essa nova geração de games. Precisam ser cabos de conexões compatíveis. Cabo 4K, cabo 1080p, cabo 720. Tem toda uma nomenclatura. Quando vai comprar, tem que ficar atento isso. Outra situação que você tem que ficar atento é o seu televisor para você ver. Por exemplo, se for TV digital, você tem que olhar a quantidade de dBi que a TV recebe e sai da imagem, para ver se não vai ter delay na sua imagem. Senão você vai ver uma imagem com delay. Exatamente isso aí. Você vai ouvir o vizinho gritando gol e você vai gritar gol 5 segundos depois. Então tem que ficar muito ligado nisso, que é na taxa de transferência da TV, viu? E isso é uma dica importantíssima. Outra situação também para o game é a mesma taxa da TV. Você tem que ver qual é a taxa que a TV tem, quantos milissegundos ela leva para fazer essa leitura. De novo, importância do cabo, videogame, TV. Tudo tem que ser compatível. A galera aí que não gosta de ler manual, vai ter que ir aos alfarrábios lá, viu? Tem que dar uma lidinha. Eu fico por aqui, essas são as dicas do Mundo Nerd dessa semana, porque tem Black Friday e eu quero deixar esse alerta para você que vai só comprar aí sua TV nova, seu videogame, enfim, o seu eletrônico novo de imagem. Fica ligado nas nuances dele, nas letrinhas pequenas que tem lá. É, isso aí. Nas letrinhas pequenas, geralmente está lá. Pede para dar uma olhadinha no manual, ver qual é a taxa de transferência, ver se sua TV tem essa taxa de transferência. Muitas das TVs aqui no Brasil, por exemplo, não acoplam a essa taxa de transferência. Então tem que ficar ligado nisso, né? As operadoras, no caso, né? Streaming também, tem que ficar ligado. O streaming às vezes entrega 4K. E às vezes a sua TV não vai ler aquele 4K justamente por causa do cabo e a conexão. Tudo isso é relevante. Fica ligado. Semana que vem eu trago novidade de jogo, de filme, tudo que tiver no mercado. Valeu? Fui! Muito É bom. isso aí. Ótimo, né? Jorgito Clodovil, como sempre. Falando em Geek, Pri, eu assisti Mulher Rei. E aí? Filmaço. Maravilhoso, né? Muito bom. Cara, Ai, ela é fantástica. todo respeito ao povo africano ali, pelo aquele filme retrata. Tem as questões, né? Muita gente tentando ressaltar as questões históricas, mas lembrando que não é um documentário. É um filme baseado, Tem que falar assim. né, no centro de uma história, mas tem, né, o seu desenvolvimento criativo. Então as pessoas às vezes não compreendem isso. É um filmaço, o elenco é Você já viu? fortíssimo. Não. Então, pega pra ver que vale a pena. Excelente, excelente. Filmaço. Ó, tem um filme muito também bom. que saiu essa semana, elenco de peso, No Calar da Noite. Não fala nada. Muito bom. Olha, poucas falas, muita ação. Entendi. Elenco de peso. E tem um filme muito bom, Assim? aproveitando só um minutinho, é Queen e Slim, na Netflix, que é fantástico. É tipo um... Como é que é o nome daquele casal fugitivo? Famosíssimo, americano. Casal 20. Sei, não. Eu pensei que... Sabe o que eu tô falando? Foram mortos no final. Isso. Não tô lembrado. Esqueci o nome. Eu pensei que era o Washington Deus, Assis. Eles foram metralhados no final da vida. Bonnie e Clyde. É, isso. Pouco, hein? Mas é um casal, um homem preto, uma atriz preta maravilhosa, lindíssimos, né? E é um filme rico, é um filme de 2 horas e 10 minutos, mas vale muito a pena porque tem muitas questões raciais envolvidas, sociais, Tem tem ação? muitas nuances. Tem um pouco de ação, mas assim, se você prestar atenção, parar para prestar atenção, tem muita coisa similar, né? O filme é americano, mas tem muita coisa similar com a nossa Cultura. realidade aqui no Brasil, né? Principalmente da comunidade preta. Então, assim, é muito interessante, super recomendo. Bom. Pri, tá contigo. Continua aí agora com a, Já que com a polêmica aí. Já abre caminho pra polêmica aí, que tá contigo. pode aí, tá? rodar a vinheta, então, por favor. Então, gente, tivemos aí, né, iniciamos a semana com a semana dia 20, né, que é uma data importante, né, emblemática da consciência negra. Na verdade, é uma data, na verdade, para que não só os
a comunidade negra, né, mas para que todos se envolvam, tenham conhecimento, né, da nossa cultura, das nossas necessidades, das nossas questões sociais, históricas, e que são muito importantes, muitas vezes são ignoradas, né, ou minimizadas, o que é muito injusto. Então, aconteceu uma coisa que eu achei que é um avanço, porém, pode colocar a primeira imagem, por favor. E pode deixar a imagem. Olha só, gente. Vereadores aprovam o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena para as escolas municipais, né? A Câmara aprovou na semana passada e votaram a favor da matéria por considerar importante. Na verdade, já é uma lei federal. Porém, essa aprovação é mais um avanço, pode voltar, mais um avanço para que se crie estrutura de capacitação para que os profissionais ensinem de fato, né, a história afro-brasileira. Porque, na verdade, o racismo é um problema estrutural muito enraizado. Se não for através da educação, né, vai ser muito complicado ao longo dos anos. A gente está caminhando, mas a estrada ainda é muito longe, é muito grande, né? Então, assim, se não for através da educação, a gente nunca vai, né, eliminar de fato esse problema. Ensinar isso desde a primeira infância, sobre a nossa história, sobre a nossa cultura, sobre a religião, no futuro, com certeza, problemas como Discriminação. Não, a discriminação sim, mas a intolerância religiosa, por exemplo, né, que há muito misticismo, muita gente que não entende, muita gente que atrela as religiões de matrizes africanas ao mal, a coisas negativas, assim como outras partes, né, outras coisas da nossa cultura. Então é muito importante que isso seja ensinado na escola. E não só a cultura afro, mas também dos indígenas de fato, né? Porque tem muita coisa que nos livros de história foram maquiados. Eu lembro que quando eu estava na época da segunda série, terceira série, quarta série... Faz tempo. Que a gente aprendia como quase que se fosse uma contribuição, quase como os povos africanos estivessem vindo para cá voluntariamente, de tanto que era minimizado essa questão. Então é muito importante que a gente fique atento a isso, que isso seja ensinado na escola, você não acha, Mário? Com certeza, porque é a história do Brasil também. Sim. Faz parte da história do Brasil, né? Sim. Inclusive, eu queria mandar um abraço para um amigo, que é historiador, professor Jário Ribeiro, que também é pós-graduado em História e Cultura Africana também. Um abraço, professor Jário Ribeiro. E uma hora a gente vai trazer ele aqui, tá conversando com a gente também, que é uma pessoa muito entendida nesse assunto. E isso é muito importante porque, como você falou, a sociedade precisa saber que a raça é uma construção. Só existe uma raça. O racismo é coisa de louco, coisa de gente babaca. A raça é uma raça humana. Não, é coisa de gente criminosa. Exatamente, e tem que ser combatido exatamente. De forma assim... Então só existe uma raça e é a raça humana, né? Então essa coisa de separar, de achar que um é mais do que o outro, isso não existe. Isso existe na cabeça de gente doida, gente má, gente má realmente. Pois é, mas infelizmente assim, isso traz desdobramentos, né, Sim, ao longo sim. da história, e as pessoas não entendem muitas vezes o conceito de equidade, o conceito de cotas, coisas que as pessoas só vão entender de fato se forem educadas para isso. A gente tem as leis contra o racismo, mas porém elas são cheias de brecha. Então assim, por mais que exista a lei, continua sendo praticado. Inclusive, sim. Petrópolis agora tem o Disque Antirracismo, né? Essa semana. Foi lançado. Essa semana foi lançado. Pode colocar, por favor. Eu tive a colaboração da professora Elaine, né, que faz parte da rede municipal e faz parte da Comissão de Igualdade Racial do município. Ela chegou a comentar. Pode colocar, por favor. Olá, eu sou Elaine Moreira Bento, sou professora da Rede Municipal de Ensino, sou da direção do CEP Petrópolis e ocupo a cadeira do sindicato no CONPIR, que é o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Hoje eu venho dividir com vocês uma alegria muito grande. Foi aprovado o projeto de lei que trata do ensino de História e Cultura Africana nas nossas unidades de ensino. Sabemos que trata-se de uma lei federal, a Lei 10.639 e também a Lei 11.645, porém,
Essa aprovação na Câmara é mais um incentivo para que o nosso município tenha profissionais capacitados e que essa temática realmente esteja presente nas nossas salas de aula. Petrópolis está no caminho para fazer uma real educação antirracista. Muito obrigada. Elaine, muito obrigada pela sua participação, Obrigado. né? É muito importante ressaltar, é muito importante que se criem de fato estruturas, né, e capacitação para os profissionais de educação para que isso realmente seja colocado em prática, né? E o DISC, né, o DISC antirracista, né? Pode colocar, por favor, a próxima imagem. Tá aí o número, ó. 0800 024 1000. Que é mais um recurso, né, para quem quiser denunciar. E eu acho que isso é importante, né? A gente vai agregando recursos para tentar minimizar os efeitos do racismo, mas de fato a estrutura só através da educação. É verdade? Eu concordo. A gente vê, às vezes, crianças reproduzindo, né, atos racistas e a gente vê que é uma reprodução. Eles estão vendo isso em algum lugar, seja na escola, dentro de casa, em qualquer ambiente que eles estão frequentando, porque criança não tem isso dentro de si. Isso é criado, é implantado dentro dos pequenos. Então, é importante que desde a escola isso seja debatido, que essa educação venha, essa conscientização venha e, inclusive, ações efetivas para evitar a questão de bullying, para evitar crianças sendo menosprezadas. A gente sabe que isso tudo começa na infância, eles ainda muito pequenos, e às vezes ouvem frases que marcam para o resto da vida, que podem influenciar na autoestima, que influenciam, às vezes, até em como a pessoa se comporta no dia a dia, e isso é muito triste, gente, é um absurdo. Então, assim, eu até ressalto a questão que você falou, são doidos e tal. Eu discordo, eu acho assim que são criminosos e pessoas que têm a garantia da impunidade. Porque todo mundo sabe que é, no mínimo, nojento, que é horrível e que principalmente é crime. E continuam fazendo sem vergonha nenhuma na cara. Porque tem essa impunidade. O máximo que vai acontecer, ele vai sofrer ali uma repercussão na hora. Hoje, graças a Deus, com as redes sociais, o celular na mão, a gente consegue proteger quem está do nosso lado. A gente já pega o telefone, filma, ajuda o amigo, ajuda o desconhecido, principalmente, que está passando por isso. A gente flagra uma situação dessa, a gente tem a obrigação moral de intervir. De oferecer um ombro para aquela pessoa, de se puder fazer uma imagem e acionar a polícia, isso tem que ser feito, gente. A gente passar como se, não é comigo, vou passar direto. Pelo amor de Deus. A gente... Omitir também é... Também é um absurdo. A gente precisa... Quem se omite faz parte. Acaba, de certa forma... Exatamente. Do lado do opressor, né? O lado do opressor. Você está citando isso, foi no último sábado, houve um caso que retrata bem o que você está falando. Um rapaz estava dentro de um carro de aplicativo e o motorista começou a agredir o rapaz, né? Um rapaz preto. Eles estavam conversando, ele começou a agredir, freou o carro bruscamente e começou a agredir esse rapaz. E o rapaz não entendendo nada do que estava acontecendo. E quando ele foi olhar, ele achou, segundo ele, achou que o rapaz estava armado com uma bolsa. Porém, dentro da bolsa havia apenas uma garrafa de uísque, né? Mas aí as pessoas, ele já saindo do carro, as pessoas já filmando, então assim, ele teve esse respaldo. Mas é muito difícil. É todo santo dia. Isso acontece todo santo dia. Então, só através da educação. Se eu fosse o rapaz do aplicativo, viraria amigo do rapaz que estava levando a garrafa de uísque e beberíamos juntos ali para comemorar a vida. Pois é, mas infelizmente a realidade é bem diferente, bem dura, né? E traumática, né? A gente tem medo o tempo inteiro. É difícil. E não basta não ser racista, né? Tem que ser antirracista. Combater, né, Tassiana? Esses movimentos são muito importantes e é preciso que as pessoas tenham empatia, tenham um mínimo de moralidade para intervir realmente quando necessário. Na verdade, todos esses casos são necessários. Mas, assim, o que a gente vê é isso, pessoas que passam, tipo, não é comigo, não vou me meter. Igual quando é briga de marido e mulher, também não se mete, mulher apanha até morrer, ninguém liga, ninguém denuncia. A mesma coisa acontece com racismo, ninguém denuncia, ninguém quer saber. Chega na delegacia, você às vezes é maltratado na própria delegacia.
Nada contra o sistema de polícia, a gente sabe que existem profissionais muito bons, qualificados em qualquer profissão, assim como às vezes também outros que não são tanto. Então isso acontece, esse preconceito, infelizmente, ele está presente em todos os setores da nossa sociedade e às vezes até dentro daqueles que deveriam proteger. Exatamente, né? Exatamente. É isso. É isso. Vamos continuar o assunto, né? Conversando aí com a nossa convidada. Falar com a Tassiana e agradecer sua disponibilidade, né? Que a gente sabe que é uma agenda aí, foi... Estamos aí meses tentando trazê-la, né, Pri? Trazê-la aqui, né? Que já fica aqui, ela já fica aqui nos estúdios, né? Mas, Tassi, queria que você contasse pra gente um pouco da tua carreira, como, né, de onde veio a Tassiana, como você surgiu, que eu lembro que a gente quase fez, acho que a gente fez até uma disciplina na faculdade, tem muito tempo. Tem muito tempo. Depois fala de mim. Eu não tenho esse histórico, sou bem honesta quando as pessoas me perguntam, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, você já estava super por dentro, né, do jornalismo, já queria fazer isso desde sempre. Não, gente. Infelizmente, eu não era aquela aluna super aplicada, eu era um pouco do fundão, assim, quando eu era jovem, era meio bagunceira. Igual de ouro. E aí eu acabei escolhendo o jornalismo porque eu tinha mais aptidão para as áreas de humanas, né, para essas matérias, e escolhi porque queria cursar um ensino superior. E aí eu comecei a faculdade e logo de imediato, assim, acho que no finalzinho do primeiro período eu consegui o primeiro estágio, que eu fiquei completamente perdida, assim, justamente por não ter esse histórico. Eu tenho colegas hoje de profissão que eu estudei na faculdade que já sabiam que queriam ser isso, que queriam ser jornalistas, já acompanhavam os telejornais, já sabiam o nome dos grandes jornalistas, buscavam saber a história. E eu totalmente assim, né? Voei, tô indo, Mas aí calhou que eu brinco que assim, o jornalismo me obrigou a amar a profissão. Eu não era apaixonada quando eu comecei, tive bastante dificuldade no início no sentido de entender a realidade como um todo da profissão. Apesar de ter aptidão para vídeo, logo que eu entendia da área falava, não, você tem jeito para vídeo, tem jeito para isso, tem a voz um pouco mais grave, isso ajuda no vídeo, lá. A gente ouvia isso no início, mas eu me sentia muito um peixinho fora d'água, porque é difícil você conseguir entender realmente a área. Então, para mim, a prática foi fundamental, principalmente desde o início, e desde o início, tipo assim, desde que eu entrei, eu não saí mais. Então, foi o primeiro estágio, dali eu fui para o segundo, fui para o terceiro, fui conseguindo trabalhos por indicação. Por incrível que pareça, eu nunca fiz um currículo. Jovens, não façam isso. Façam o currículo de vocês. Mas foi sempre por indicação mesmo, do trabalho prestado, você conhece um colega, conhece outro e vai fazendo e vai ficando nas empresas. Então, hoje eu me considero experiente na área, graças a Deus. Aqui em Petrópolis atuei nos principais veículos de comunicação, sou grata por todas as oportunidades. E aí fui me desenvolvendo. Me apaixonei pelo impresso quando eu comecei a trabalhar na Tribuna de Petrópolis. Foi, assim, um grande amor, realmente, e eu até gosto, assim, não que eu gosto mais, gente, eu gosto de TV, gosto muito de TV, mas, assim, eu gosto muito mesmo do impresso. Então, foi com um coração cheio de alegria quando o Cláudio Magnavita, né, nosso patrão, ele veio com o Correio Petropolitano. A Luana Mota, maravilhosa, que é uma amiga de profissão também, que entrou como editora responsável por todo esse conteúdo. E assim, dá um gostinho diferente, gente. Aquela coisa de você pegar o jornal, você abrir, olhar. Faz parte daquilo. E eu contribuo com material, o pessoal da redação contribui também, eles veem o nome deles ali. É muito bacana. É tão legal quanto estar na TV, mas assim, você poder segurar, como se você pudesse materializar aquele trabalho que você fez, sabe? É bem legal. É basicamente isso. E aí fui ficando, me apaixonei, fui me desenvolvendo na profissão. E existe algum momento, assim, alguma matéria que você pensou, assim, seja no estágio, não, é isso mesmo que eu quero fazer? Existiu algum momento, assim, especial que você lembra e fala assim, foi aqui que eu decidi que isso aqui é pra mim? Tiveram várias, assim, reportagens que me marcaram, mas eu costumo dizer que eu vim meio que de uma bolha. Então, assim, eu não fui uma pessoa que passou por dificuldades financeiras, enfim, eu nunca fui rica, mas eu sempre tive uma condição estabilizada. Então, fazer cidade, né, a gente ir nas comunidades e ver a situação das pessoas, foi um choque de realidade e um crescimento, foi um divisor de águas na minha vida como ser humano. E também, posteriormente, como profissional. Também, né?
E aí eu lembro de uma reportagem, não lembro o bairro agora, porque eu sou a velhinha da praça com Alzheimer, eu esqueço os nomes de tudo. Mas eu lembro que foi um bairro aqui em Petrópolis que eu fui, pela TV Cidade na época, como repórter, e assim, a gente subiu 300 degraus para acessar a casa de um idoso, acamado, que estava com os caras, e assim, ele morava sozinho, tinha ajuda de alguns vizinhos, um sol escaldante, o cinegrafista cheio de equipamento, a gente suando, eu suando. Aí a gente foi no caminho reclamando, nossa senhora, gente, a produtora odeia a gente, não é possível, mandando a gente aqui pro fim do mundo, nananã. E aí quando a gente chega num lugar, que aí você para racionalizar de tipo, nossa, como você é idiota, né? No caso eu, pensando comigo mesma, porque eu fui reclamando que eu tinha que subir degraus, que estava calor, e aí você chega no interior da casa da pessoa, que é o lar, sem água. O cara estava sem água, tipo condição... assim, há 12 dias. Os vizinhos já não queriam ajudar, assim, 100%, porque estava um fedor horrível, porque era um idoso acamado. Então, ele não conseguia fazer nem banho de leito com a ajuda de familiares ou vizinhos. Acho que ele nem tinha muitos familiares, porque, pelo que a gente conversou na época, a louça toda suja, o banheiro, sabe, é um lugar insalubre completamente. E aí você conversa com aquela pessoa, a pessoa extremamente emocionada, porque ninguém merece passar por essa situação, ser colocado nessa situação, porque a gente sabe que, assim, as pessoas são colocadas nessa situação. Se o poder público quisesse, não estou falando aqui de município, estado, enfim, se as pessoas que podem, de fato, quisessem fazer, elas conseguiriam. E as pessoas teriam um mínimo de dignidade. E aí essa matéria me marcou não só por esse contraste de realidade, mas porque a gente conseguiu, na época, que no dia seguinte o serviço fosse restabelecido, e aí os moradores do entorno conseguiram ajudar o idoso e tal. Então, assim, as matérias de cidade, que a gente ia em comunidade, quando a gente tem esse feedback, porque as pessoas criam carinho. E como você ajuda indiretamente, porque você leva aquele problema às autoridades e torna público, as pessoas ficam muito gratas, e eles só resolvem assim. Infelizmente, na maior parte dos problemas, eles só resolvem assim. Essa é a parte boa do jornalismo, que dá gosto mesmo, que a gente fica emocionado, que os estagiários já estão conseguindo vivenciar, mas agora eles ficam todos animados quando a pessoa dá feedback e fala, olha, voltou a luz, voltou a água, conseguiram tapar o buraco aqui. Então, assim, você falando assim, parece que são problemas, um dia só. Não, gente, tem gente que precisa de luz para um aparelho para ficar vivo dentro de casa. Tem medicamento que se não estiver na geladeira estraga. E a comida como é que tá? Vocês fazem mercado. Como que tá para fazer mercado hoje? Tá o olho da cara, é muito difícil. Aí falta luz na tua casa 2 dias, estraga tudo que tá na geladeira. Carne, que é uma fortuna. Gente, não é simples assim, você, nossa, então vou tirar o dinheiro do bolso e vou fazer um novo mercado. Não dá. Não tem. A realidade é completamente diferente. Você falou da parte boa. E qual é a parte ruim do jornalismo? Ai, gente, espero que eu seja cancelada. Não vai não. Então, assim, graças a Deus aqui não, que inclusive tem sido uma experiência muito nova para mim nesse sentido, mas a maior parte dos veículos onde a gente passa, e a gente entende num lado que é porque eles precisam sobreviver, né? Existem algumas limitações, então às vezes você está com um problemão na mão, você quer ajudar, mas você não pode. E aí isso traz um desânimo muito grande. E hoje já é bem mais difícil fazer isso, graças a Deus, novamente, as redes sociais, que infelizmente também trazem as fake news, né, gente? Vamos parar de acompanhar no Zap Zap. Mas, assim, também possibilita que as pessoas tenham mais acesso à verdade, né? Mais fontes para exatamente. Buscar, né? E a desvalorização do profissional como um todo. Né? Porque não são todos os veículos que fazem isso, ou que já fizeram. A gente sabe que tem jornais, assim como aqui, muito sérios, principalmente os jornalistas, os profissionais. Berço do jornalismo, não é? Assim. E assim, os profissionais são muito sérios, são todos realmente muito dedicados, mas há essa desvalorização. Antigamente era por meio salarial, né? Que é um sindicato que é meio coisa, o piso do interior é uma coisa meio assim que, quando você fala que para quem não é da área, a pessoa nem acredita. Não quer nem ser mais jornalista. Exatamente. E hoje em dia, pela hostilidade. Então, eu confesso que ao longo de toda a minha carreira, esses últimos períodos, assim, eu fiquei bem triste. A nossa equipe não sofreu diretamente, graças a Deus, nenhum ato hostil, mas tive colegas que passaram por isso. E assim, gente, a gente tá aqui para ajudar. A gente é a voz de quem está em casa. Você pode até não concordar com uma coisa ou outra, ok, todo mundo, quem nunca? A gente vai conversar aqui e vai discordar de várias coisas. E a gente não precisa se odiar por isso. Né? E, você não concorda com a informação, acha que ela não é verídica? Busca saber, você vai encontrar algum lugar com a informação que você procura.
correta, verídica. Então, assim, não maltrata o profissional, a gente está, assim como todo mundo, na rua, buscando, né, o nosso de cada dia, buscando crescimento profissional, buscando ajudar. Trazer a verdade sempre, né? Exatamente. Então, assim, essa, né? exatamente. Muitas vezes culpam o termômetro, né, e não a febre. Exatamente. Né? O jornalista é aquela ponte, mas muitas vezes eles acham ou atribuem ao jornalista a responsabilidade do fato. Então é muito complicado, né? E você falou agora da parte negativa. Você acha que isso é atribuído também ao avanço da internet nos últimos 10, 15 anos e as redes sociais? Você acha que isso trouxe uma concorrência desleal em relação a gente procurando clique, distribuindo informações que muitas vezes não são verídicas ou são informações parcialmente verdadeiras? Você acha que isso contribui para isso? Eu acho, porque assim, a gente tem várias vertentes, né? Uma que é o profissional sucateado, a empresa às vezes fica sucateada, e aí são pouquíssimas pessoas para fazer um trabalho gigantesco. Aí sai às vezes um erro ou outro, acontece uma gafe ou outra, quem está em casa não quer saber, já vai lá e já xinga. Mas existem também as pessoas que estão com uma intenção ruim, né? Querem propagar fake news, querem criar o caos, querem espalhar informações que gente, só trazem desgraça. Então, eu acho que são pessoas que deveriam ser punidas de maneira exemplar. E tem a questão de que hoje, não digo qualquer pessoa, que parece que eu estou menosprezando, e existem muitas pessoas qualificadas, né, dentro do seu campo de atuação. Mas hoje você pode criar um blog, um jovem, um adolescente na escola pode criar um blog e começar a fazer notícias e publicar. Ele, às vezes, não vai saber aonde apurar essas informações, mas uma delas pode viralizar e aí ele ganha seguidores e ganha cliques e a coisa cresce. Tem muitos então, influencers aí que falam um monte de baboseiras e eu as pessoas acho que é seguem necessário, achando que... assim, ter uma... filtro. Exatamente. Eu acho que deveria existir uma regra mais incisiva com punição de acordo para coibir esse tipo de atividade. E isso traz um pouco de cansaço, assim, porque as redes sociais também, digo, entre jornalistas também, a gente está sempre ali, quem vai dar notícia primeiro, a gente corre para... Só que nessa sede, às vezes, passa um erro grave. Tudo na vida você precisa de um mínimo de tempo para você fazer. Então, para você apurar com um órgão oficial, com um bombeiro, com a polícia militar, com a prefeitura, com um morador, isso demanda tempo. Não tem como. E assim, eu sou um pouco contra essas notícias de tipo, acidente agora na União Indústria. Beijo, tchau. Tipo, não tem nada. Você olha, não tem informação nenhuma. Tem uma foto, mas não tem informação nenhuma. Então, assim, o mínimo que eu acho que o profissional tem que fazer, então liga para a CP3. Está afetando o trânsito? Dá o mínimo de informação. A gente tem que dar que houve um acidente porque isso está impactando no trânsito. Beleza. E a gente tem que ter o cuidado que às vezes a gente publica ali uma foto na ânsia de dar a imagem. Gente, o familiar às vezes nem sabe. Às vezes reconhece o veículo da pessoa. Em tempo real, recebe aquilo, alguém recebe e manda, o familiar às vezes nem sabe. Aí você já causa... Eu não estou dizendo que a gente não tem que dar, gente. A gente tem que dar em tempo real, a gente tem que prezar por isso. Só digo que é necessário ter um cuidado maior. Ter conteúdo também, né? Conteúdo para informar, porque o jornalista tem que informar, gente. Falar qualquer coisa. Isso vem, assim, numa análise que desde 2014, né? Pode dizer 2014, 2016 para cá, hoje está muito mais fácil a informação chegar na mão de qualquer pessoa, né? E dos últimos anos para cá, né, a gente que é jornalista, né, a gente está vendo que a profissão ela está sofrendo de tudo, né, um pouco. Profissional sendo agredido, profissional sendo ofendido, profissional não tendo credibilidade, enfim, N motivos. A gente já falou da rede social. O que tu espera daqui para frente do jornalismo? O que tu espera da nossa profissão daqui para frente? Porque nos últimos 4, 6 anos, a gente sofreu bastante. A gente foi agredido na rua e a gente trabalhando. A gente não estava fazendo nada além do que trabalhar, como qualquer outra pessoa, só que a gente trabalha dando informação. E uma coisa que eu sempre falo, se você não quer assistir determinada emissora, determinado veículo de comunicação, procure outro. Troca de canal. É bem simples. Agora, só procura a verdade, porque o que mais a gente vê são inverdades se tornando verdades e as verdades de veículos com grande credibilidade sendo passados aí para trás.
né, achando que é só para criar o caos. Né? Então, assim, o que tu espera da nossa profissão daqui a uns 4 anos? A gente volta à normalidade de conseguir trabalhar? Eu acho que voltar à normalidade é meio difícil, porque essa questão da rede social, da internet, da velocidade está aí. Eu acho que a gente tem que se adequar melhor e focar sobre a importância da educação. Tudo na vida, a base é a educação. Então as pessoas precisam se profissionalizar, precisam entender que é importante estudar para você exercer determinada coisa. Então, para você não cometer um erro grave, para você não espalhar uma fake news e também não tira a responsabilidade das pessoas como um todo. A população tem que deixar de ser criança mimada. Então, assim, quer saber uma coisa? Vai buscar saber. Tem órgãos oficiais, a gente lida com pessoas às vezes que a gente apresenta estatística, estudo, tudo na frente, não é. Por que não é? Vozes da minha cabeça. Eu não quero. Gente. E uma coisa também, né? Ela tá falando isso, uma coisa que a gente, brincadeiras à parte, todo mundo estudou aqui, fez uma matéria todo mundo junto, quase. Né? A nossa profissão não é regulamentada, não precisa de um diploma. Então, assim, gente, isso vai agora na opinião pessoal, tá? Não tem nada a ver com o programa, nem com a emissora. Isso é um absurdo. Porque se você, para exercer o direito, você tem que fazer uma prova na OAB. Se você, para ser médico, você tem que pagar a sua carteirinha, enfim. Por que o jornalista não tem que ter um sindicato que tem que pagar uma carteirinha, que tem que fazer a obrigatoriedade de uma faculdade, meu Deus? Eu concordo. Eu acho que, assim, existem casos e casos, de acordo com a experiência da pessoa. Existem jornalistas muito antigos que, de fato, têm uma bagagem e um conhecimento incrível. Mas, ainda assim, eu acho que não deveria poder atuar. Ou deveria arrumar uma forma de conseguir se regulamentar dentro daquilo, ou, pelo menos, o registro deveria ser uma maneira mais restrita de você adquirir. Então, uma prova, igual a OAB, alguma coisa. Tem outras funções, por exemplo, se eu não me engano, o arquivista também, eles tiraram essa obrigatoriedade de diploma. Então, assim, tem coisa que eu vou te perguntar, se você não tiver experiência, como é que você vai fazer? Como é que você... se me der um arquivo para eu cuidar de uma instituição, qualquer coisa, eu não vou saber cuidar. Mas tem gente que vai no peito e na raça. O jornalismo não é só peito e na raça. A prática é muito importante. Para mim, a formação foi fundamental. Mas a faculdade, principalmente relacionada à ética, ela é essencial para a formação de um profissional. Então, o que a gente vê hoje é a falta de ética dentro da profissão, entre colegas e colocando a profissão em prática. Então, coisas que antigamente seriam inaceitáveis entre todos os veículos de comunicação, os tradicionais, digamos assim, que eram regidos por essas regras, hoje passa batido. Então, assim, às vezes pipoca, sei lá, uma página ou outra, bota uma foto absurda de alguém extremamente machucado, ou de uma violência. A gente sabe. Ou alguém publicando suicídio. Gente, são coisas que a gente aprende lá atrás na faculdade, é básico. Isso não se noticia, tem questões para isso, a gente tem motivos para isso. Não é porque não quer falar. Obviamente que se causa um tumulto, como eu falei, no trânsito a gente tem que dar o serviço, mas existem formas e formas de você abordar determinado assunto. Existe um equilíbrio da busca desenfreada pelo like, né? Tem que ter o equilíbrio. É a ética, gente, é a moralidade. A gente vai esbarrar com isso o tempo inteiro, principalmente na era digital, nessa forma que a gente vive hoje. Por isso que eu digo que a nossa geração tem que se adequar. Mas acho que a gente tem também que cuidar dos que estão vindo. É o que eu tento fazer muito aqui dentro da redação com os estagiários, uma conversa franca e dizer para eles, olha, isso aqui hoje é aceito, você pode fazer dessa forma, mas não é legal. Se fosse com você, se fosse com a sua família, se fosse de outra, você não ia gostar. Então, assim, não vamos ser apenas bonecos, máquinas atrás de audiência. Vamos continuar sendo seres humanos que estão estudando para informar as pessoas do que elas precisam saber. Mas isso é uma opinião particular. Eu sei que nem todos concordam. E o que você acha desse novo, vamos dizer assim, dessa nova cara do jornalismo atualmente? Porque tem coisas que você pega há 20 anos, né? Você não veria. Hoje você tem jornalista apresentando notícias, né, pontuando notícias, às vezes, nos intervalos de portagem, notícia, vestidos de forma informal,
tatuagens à mostra, coisas que antigamente eram muito direcionadas, né? E você vê a inclusão também, porque tinha um padrão de corpo para você estar na frente das câmeras. E hoje isso Tem mudado, né? tem aos poucos, né? Aos poucos. Mas tem mudado, né? Inclusão também da comunidade preta, LGBTQIA+, que também já não era tão aceita nesse meio. O que você acha desses avanços? Você acha que é positivo essa informalidade, essa forma de dar notícia, essa forma de se apresentar, essa inclusão? O que você acha que tem de bom nisso? Eu acho incrível. Eu acho que tem espaço para todo mundo e para todos os formatos para que você possa passar a notícia. Eu tenho um perfil mais sério. Os bastidores vocês sabem que não. Mas assim, para trabalhar, eu me ingesto naturalmente. Então eu tenho já um perfil mais sério de trabalho que eu me sinto à vontade. Mas eu não posso exigir isso de um colega. Não posso excluir ele de exercer o que ele ama. E às vezes não, normalmente são pessoas extremamente inteligentes de atuarem na área. Então eu acho que a gente tem que promover a inclusão, criar todas as maneiras de forma que todos possam atuar, sabe? Com relação ao telejornalismo, existe sim, existem algumas regras, tipo, você não pode estar muito espalhafatosa, então assim, brincos muito grandes, maquiagem muito pesada, decotes, enfim, não por nada de relacionado à moda, mas porque a gente entende que o que tem que chamar a notícia, o que tem que chamar a atenção é a notícia e não a pessoa que está transmitindo isso. Exato. E às vezes a gente se pega mesmo distraído, dependendo de quem for ou da pessoa que aparecer, às vezes você se distrai um pouco até você pegar o ritmo ali da notícia e entender o que a pessoa está falando. É basicamente por isso. Mas também acho que se a pessoa se sente mais à vontade de determinada forma, claro que ela não vai vir vestida para um desfile de samba e tal, que é caracterizado. Essa semana teve até um fato interessante de uma atriz, de uma emissora que ela vai apresentar a Copa, tudo o modelinho dela. Gente, é bom senso. Lindíssima. Eu vi também. Eu também vi, lindíssima, mas não sei se cabe, lindo. não sei se acho cabe. que combina super com ela. Mas a gente está ali para passar outro a foco, notícia. como você acabou de falar. Assim, eu acho que determinadas... eu fiz o meu TCC da faculdade, eu fui baseado em cima do jornalismo esportivo, que a gente tocou nisso. Se ele era entretenimento ou era uma especificação do jornalismo, e eu provei por A mais B que é uma especificação do jornalismo. Eu acho que tem hora que determinadas ações ou determinadas ramificações de jornalismo, eu acho que é maneiro pra caramba brincar, eu acho que é legal a hora certa, mas eu acho que tem hora que a gente... por exemplo, eu que gosto de ver futebol, quando eu sento pra ver uma mesa redonda, eu não quero ver ninguém brincando que ele tá usando um calção apertado, ou ela tava usando um decote, ou a jogadora do Aston Villa que namorava um jogador do Aston Villa tinha a bunda assim ou assada, ou... Não, eu quero ver a parte técnica, eu gosto de ver a parte tática, eu quero ver as minutas do jogo, como a variação tática, como é que foi, como deixou de ser. Porque se eu quero ver entretenimento, tem a área, eu acho que do jornalismo pro entretenimento. E nada contra. Mas eu acho que vai ter dois programas, não é isso? Desculpa. Vai então. ter dois programas, acho que é um voltado pro entretenimento e um voltado pra parte... Aí isso que eu ia dizer, acho que abre a inclusão. Se for dessa forma, confesso que não sei. Acho que ok, porque aí são formatos diferentes, mas é aquilo, você está querendo a opinião técnica, porque você gosta do esporte. Então, nada mais justo do que você ter pessoas dentro do assunto que dominam o assunto discutindo sobre aquilo. É a mesma coisa que alguém me convidar para uma mesa redonda de futebol. Eu vou falar, gol, que é a única coisa que eu vou saber identificar, gente. Então, assim, não faz sentido. E assim, você falando disso, rolou uma época, que a gente tocou nesse assunto, só para encerrar, rolou uma época, uma polêmica que era bom você ter ex-jogadores. Eu concordo, ex-jogadores é muito bom você também ter na transmissão que ele passa, que às vezes acontece, né? Dentro ali do campo que você não sabe. Mas eu acho que tem que ser obrigatório você ter um jornalista ali específico. Porque ele vai poder, às vezes, olhar, e não que o jogador não saiba, mas ele vai dar uma informação diferente. Ou investe na especialização desse jogador. Muitas Justamente. vezes são jogadores aposentados, né? E a gente tem alguns jornalistas, se eu não me engano, na área, que eram atletas e hoje são jornalistas. Eu cito um agora, que vem na cabeça logo de relance, o Sorin, jogador argentino, e jogador que se especializou, formado em jornalismo. Quer alguém mais rico do que isso? Quer ser jornalista? Vai estudar jornalismo, né, Tassiana? Seria o nosso conselho para todos. Por isso que a Priscila estudou desde a época do papiro. Eu vou só abrir pra gente fechar, vamos fechar que o nosso tempo já está corrido. Que eu acho importante dizer isso, né? Alguns anos atrás, né, a gente fala de 20 anos, mas isso é pouca coisa, né?
O cabelo natural da mulher preta, da jornalista preta, não era exposto, não poderia ser exposto. Era um absurdo. Se você é uma mulher preta, você é jornalista, ou você tinha que ter o cabelo curto, ou você tinha que ter o cabelo alisado. Sim. Então, assim, são avanços que eu acho... Só queria pontuar isso que é importante, né? Não, é hoje... fundamental, é o que eu falo. Essa questão da opressão, gente, não existe. Você não pode mudar uma pessoa, o perfil da pessoa, em prol de uma notícia ou de uma informação. Então, adeque o ambiente para que todos possam atuar nele. Valeu, Tassi. Obrigado pelo papo aí, por esclarecer, trazer pra gente informação, trazer, né, muita coisa bacana para as pessoas conhecerem o outro lado da Tassiana, aquele lado sério ali apresentando o jornal. E queremos agradecer a você, que ficou com a gente até o final aqui no Saturnália. Semana que vem estaremos aqui novamente. E vamos pedir pra Tassi dar uma boa noite, né? Pra finalizar, pra fechar, pra ficar legal. Pra ficar especial, né? Pra ficar diferente. Curiosidade também que eu sou tímida, gente. Pode dar um bom dia também, uma boa tarde. Não. Mas pode dar uma boa noite pro pessoal aí, por favor, Tassiana. Então, gente, é isso. Obrigada pelo convite, adorei. Sou muito grata pelo espaço. E boa noite. Isso aí, galera. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite pra todos. TVC, a TV do Correio da Manhã.